777, eu sou partidário dessa tese, né? E também é importante que eu diga que a partir dos 70 anos a pessoa só poderia viver em união estável se fosse também no regime de separação obrigatória. Agora, eu concordo plenamente com o que o professor Zeno disse, que a norma é inconstitucional porque denigre a pessoa que tem mais de 70 anos, porque essa pessoa está em pleno uso das suas capacidades mentais e de liberdade, não poderia ser tolhida a liberdade dessa pessoa para não poder escolher um regime de bens propriamente. Agora vamos para essa última etapa dentro das relações intervírus. Esse último item é o 5.1.7, que diz respeito às famílias recompostas. A questão aqui também diz respeito à liberdade de contratar o regime de bens. O grande ponto aqui é o seguinte: eu tenho um primeiro casamento que já está extinto por um fato, o casamento está extinto de fato, né? E o casamento extinto de fato começa-se uma união estável, que não é paralela, é sucessiva, e a lei brasileira autoriza essa hipótese expressamente. Portanto, não há dúvida nenhuma quanto a essa hipótese. Homem casado formalmente, que esteja separado de fato, ou mulher casada formalmente, que esteja separada de fato, pode viver em união estável. A lei trata sobre o assunto muito claramente, não há dúvida. O ponto é, essa união estável que começa, ela vai ser regida por qual regime, se eu não tiver feito a partilha dos bens do casamento anterior. Aliás, eu acho que isso é uma contradição interna mesmo dentro do nosso Código Civil, porque se ele disse que eu posso viver em união estável, não podia proibir eu casar no regime que eu quisesse. Sinceramente, eu acho que essa deveria ser a melhor interpretação. Mas, como não é isso que está dito lá, eu creio que a melhor interpretação que deva ser dada a esta hipótese nas recomposições familiares é que o casamento seja celebrado pelo regime de separação obrigatória. Me parece que essa seria a melhor lógica, né, dentro da união estável, aliás, se fosse levada adiante pelo regime de separação obrigatória. Bom, eu vou aqui muito mais rapidamente, porque eu já sei que o tempo está esgotando, mas apenas para eu levantar a bola para o professor Zeno falar aqui sobre alguns outros aspectos, né? Já levantaste mais 5. Já levantei mais 5, muito bem, mas agora vai ser a melhor hora para o professor Zeno, e essa eu faço questão realmente de mostrar aqui, porque a riqueza de detalhes que o professor Zeno conhece sobre direito sucessório é tão grande, que vale a pena nós checarmos algumas considerações em torno desse assunto no Superior Tribunal de Justiça do Brasileiro hoje. É que há uma dúvida, se eu não quis casar, é porque eu quis viver sob as regras de união estável, foi isso que eu quis. E outro dia eu estava com o professor Simão, num evento organizado pela professora Gisele Breninga, lá em Recife, da International Society of Family Law, em Recife, que desse ano foi em Recife, e nós vimos a palestra do nosso amigo, do nosso professor Mário Delgado, que dizia que sim, quando não quis casar é porque eu quis viver em união estável com todos os consectários da união estável, todas as repercussões que a união estável possa trazer. Eu, sinceramente, e aí vou aqui falar também, analisando um pouquinho dos aspectos da sociedade brasileira, eu não acho que o brasileiro, de modo geral, pense nisso quando vai viver casado ou unido estavelmente. Sinceramente, eu acho que não. Então, se nós, brasileiros, de uma forma geral, não nos preocupamos com isso antes de casar ou viver em união estável, a gente não escolhe isso. A união estável no Brasil tem um aspecto fático muito relevante, principalmente no interior do Brasil, é muito fático, e quando não é fático, tudo bem por mera escolha, mas sem ter a menor ideia das repercussões patrimoniais que isso possa gerar. Ninguém consulta advogado na regra geral para saber qual vai ser a repercussão patrimonial da união estável ou do casamento. Eu, particularmente, não tenho essa experiência dentro da minha vida, de advocacia, né? E isso tem muito a ver com esse comparativo que a gente faz entre a herança no casamento e na união estável. Esse quadro que nós estamos mostrando aí agora é um quadro trazido
nesses dois recursos especiais, portanto não precisa copiar, porque o quadro está lá no próprio recurso especial, basta anotar os números dos recursos, os recursos 992.749 e 1.117.563. Esse recurso é do STJ, essa decisão é do STJ, o voto é da ministra Nancy Andrighi em um caso e do ministro aposentado hoje, Marcelo Iueda, no segundo caso, né? E eu estou grifando essa parte em vermelho apenas para que quem esteja vendo agora aí já de cara possa entender que nesses dois julgados, a preocupação foi trazer uma similitude entre a sucessão do cônjuge e do companheiro, né? Vejam que quando se trata do regime, o regime é de comunhão parcial no casamento, naquela segunda linha, as considerações olha, são feitas em linhas, e na segunda hipótese, lá embaixo, da união estável, que também leva em consideração a comunhão parcial, quando se trata da coluna de meação, portanto, da coluna de meação, essa primeira coluna de meação, a segunda coluna cônjuge herda bens particulares, a terceira coluna cônjuge herda bens comuns. Nessa primeira coluna, que a meação se diz que sim, como também lá na união estável. No caso do cônjuge herdar bens particulares, se diz que não nesse julgado, e na união estável também não. E no caso dos cônjuges herdam bens comuns, se diz no caso do casamento que sim em concorrência com os descendentes, e sim em concorrência com os descendentes lá na união estável. Essa não é a posição da majoritária doutrina no Brasil. A majoritária doutrina brasileira acha que no caso dos bens particulares, há sim herança do cônjuge em concorrência com os descendentes, quando está se tratando da sucessão com os descendentes, e o cônjuge não herda bens comuns. E para que os senhores tenham ainda uma ideia melhor sobre o problema que nós estamos enfrentando nesse exato momento no Brasil, eu trago aqui esse recurso especial, o recurso especial 974.241, e esse recurso especial